A entrada da garagem estava cheia de gelo quando eu cheguei. Achei que ia ver a luz da varanda acesa, talvez uma guirlanda de Natal ou alguma música saindo pela janela. Mas não. A casa parecia vazia. Nenhuma luz, nenhum calor, só o silêncio apertando contra os vidros. Fiquei um tempo dentro do carro, olhando para as janelas escuras, achando que talvez eu tivesse errado a data. Mas não. Era 24 de dezembro, véspera de Natal. Era para eu estar em casa. Peguei minha bolsa, subi as escadas e achei a chave reserva no mesmo lugar de sempre. Embaixo daquele sapinho de cerâmica rachado que o pai dizia que era feio demais para alguém querer roubar. Entrei, esperando ouvir vozes. Cheirar comida. Mas nada. Só o barulho da geladeira e o aquecedor tentando ligar. A luz fraca da cozinha estava acesa. E ali, sentado à mesa, comendo um sanduíche bem devagar, estava o vovô Alden. Ele levantou os olhos quando me ouviu entrar, cansados, mas gentis. Você chegou, ele falou, como se eu estivesse atrasada. Cadê todo mundo? Perguntei, largando minha bolsa perto da porta. Ele apontou com a cabeça para a geladeira. Deixaram um bilhete para você. Fui até lá, meio nervosa. Na porta, um pedaço rasgado de caderno com a letra da minha mãe. Usamos o dinheiro para investir. Explicamos depois. Cuide do vovô. Fiquei parada. Lendo. E li de novo. Cada vez doía mais. 24 mil dólares. Todo o dinheiro que eu levei 4 anos juntando. Trabalhando dobrado, sem finais de semana, sem sair para jantar. Sumiu. Assim, num bilhete colado na geladeira. Sentei na frente do vovô, ainda segurando o papel como se fosse prova de um crime. Eles foram para Maui, ele falou baixinho. Saíram ontem de manhã. Eu não consegui nem responder. Achei que você tinha mandado algo para eles, ele disse, percebendo que o envelope tinha sumido. Balancei a cabeça. Não, eu não mandei nada. Abri a geladeira, meio pão, uns molhos, uma água tônica. Nada de leite. Nada de comida feita. A pia cheia de pratos sujos. E um aviso da companhia de energia grudado perto da torradeira. Você comeu só isso aí? Perguntei, apontando pro sanduíche. Ele olhou pro chão. Não consegui preparar muita coisa essa semana. Meu peito doía, mas fiquei quieta. Não chorei. Ainda não. Joguei o bilhete no balcão e olhei para ele. Tudo bem, falei. Primeiro, vamos preparar uma comida de verdade para você. Depois eu vejo o que fazer. Peguei o celular. E sabia de uma coisa. Agora não era mais só sobre dinheiro. Fiz mingau de aveia com maçã e mel, do jeitinho que ele fazia para mim quando eu era criança. Ele comeu devagar, mas limpou o prato. Me agradeceu como se eu tivesse feito um banquete. Lavei a mesa, liguei a lava-louças e tentei fingir que minhas mãos não estavam tremendo. Eu não queria pensar no dinheiro ainda. Não enquanto ele ainda estivesse com fome. A casa ainda estava fria. Mas quando sentei com meu laptop e entrei na minha conta do banco, a verdade que eu estava tentando esconder apareceu bem na minha frente. Última transferência, 3 dias atrás. O dinheiro foi para uma conta de investimentos que eu nem conhecia. Estava no nome dos meus pais. Saldo, 0. 24 mil dólares. Perdidos. Fechei o laptop e encostei na cadeira, olhando pro teto. Como se alguma resposta fosse cair de lá. Mas tudo que veio foram lembranças. Comecei a juntar dinheiro com 16 anos. Meu pai tinha sido demitido da oficina, e o trabalho da minha mãe na loja mal dava para comprar comida. Consegui um emprego num restaurante na Maple Street, depois arrumei outro na lavanderia nos fins de semana. Enquanto meus amigos iam pro futebol, pras festas, pro baile. Eu limpava fiapos de secadora e contava gorjeta na salinha dos funcionários. Ninguém me forçou. Eu só não queria ver a gente afundar. Lembro do dia que abri minha primeira conta poupança. Entreguei o papel com o número da conta para minha mãe, todo orgulhoso, depois de 6 fins de semana seguidos trabalhando sem parar. Ela sorriu e disse:
Os bancos adoram jovens. Transfere para nossa conta familiar. Eu guardo direitinho para você. Eu acreditei. E todo mês eu mandava. Primeiro 500, depois 600, depois 800. Quando comecei a trabalhar em hospital, nem tirei férias. Dirigia um carro velho que fazia barulho toda vez que virava à esquerda. Comia arroz e feijão com orgulho. Sempre pensava, é assim que a gente se liberta. Aos poucos, do nosso jeito. A Lyric nunca precisou pensar assim. Ela é 6 anos mais nova. E parecia viver em outra casa, mesmo morando na mesma. Quando fiz 16 anos, ganhei uma mochila usada e um monte de contas para pagar. Quando ela fez 16, ganhou celular novo e um bolo de sorvete com o nome dela em cima. Ela nunca precisou trabalhar. Nunca quis saber quanto custavam as coisas. Nunca se ofereceu para ajudar quando eu estava virando noite com gripe e provas finais. Mamãe sempre dizia: a Lyric é sensível. Não queremos sobrecarregar ela. E eu dizia para mim mesma que tudo bem. Que eu era forte. Que algumas pessoas carregam mais peso porque conseguem. Mas agora, sentada numa casa sem luz de Natal, sem família, sem dinheiro, eu comecei a pensar, será que eu estava carregando coisas que nem eram minhas? Olhei pro vovô dormindo na cadeira e depois pro envelope colado com fita, com os extratos bancários lá dentro. Abri meu laptop de novo. Não para ver o que já tinham feito, mas para começar a anotar tudo. Cada saque. Cada desculpa. Cada mentira. Porque se eles acham que podem levar tudo e ainda chamar isso de amor? Eles vão ver que eu ainda tenho muito mais. Acordei com o som do vovô tossindo no quarto. Era uma tosse seca, fraca, como se o pulmão estivesse cheio de poeira. Me enrolei no cobertor e fui até lá. Ele já estava na cozinha, encostado no balcão, tentando encher um copo de água. A mão dele tremia tanto que o copo quase caiu. Peguei com cuidado, levei ele até a mesa e tentei não mostrar nada no rosto. Você tomou seus remédios hoje cedo? Perguntei. Ele me olhou com aquele jeito de quem sabe que fez besteira. Acabaram faz 2 dias, ele falou baixinho. Pedi para Lyric buscar, mas ela disse que estava ocupada. Abri o armário da cozinha onde o vovô sempre guardava os remédios. Estava vazio. Olhei nas gavetas. Nada. Achei um aviso da farmácia debaixo de folhetos de supermercado. O nome dele estava lá, bem certinho, com a data destacada em marca-texto rosa. 5 dias atrás. Meu estômago apertou. Enquanto vovô tomava água, fui andando pela casa e prestando atenção nas coisas. A pia estava cheia de pratos com restos de comida seca. Na geladeira, só tinha 2 iogurtes vencidos, um pote de picles e 3 embalagens de comida velha, vencida há semanas. O pão no balcão tinha mofo. Na fruteira, só uma laranja murcha. Encontrei várias contas fechadas perto da porta. Uma delas era vermelha, com aviso final. A Lyric tinha passado por ali. O casaco dela ainda estava pendurado no cabide. A bolsinha de maquiagem estava no balcão do banheiro. Mas cuidado? Nenhum. Fui ver o quarto de hóspedes, onde ela às vezes dormia quando ficava com o vovô. A cama estava arrumada, mas tinha pacotes de salgadinho no chão e uma garrafa de vinho vazia embaixo do criado mudo. Voltei e me sentei de novo com o vovô. Abri meu laptop e entrei na conta do banco. Fui ver os últimos 6 meses. O padrão era discreto. Sempre só algumas centenas de dólares, às vezes menos. Compras em supermercado que não resultaram em nada. Transferências com o título A Emergência da Família. Depois, os valores começaram a subir. Uma entrada dizia investimento importante. Outra dizia confirmação de voo. Muitas eu nem reconheci. Mas as datas batiam certinho com coisas que eu lembrava. No começo, eles tiravam devagar. Depois, mais rápido. E por fim, levaram tudo. Me desculpa, Mera, o vovô falou baixinho. Eu devia ter contado, mas não sabia como. Virei para ele. Você sabia que eles estavam pegando seu dinheiro? Os olhos dele encheram de lágrima.
No começo, não. Ano passado, quando começaram a reforma da cozinha, me falaram que era só um empréstimo. Disseram que iam pagar todo mês. Mas sempre tinha uma desculpa. A faculdade do Connor. O carro da Lyric. Depois de um tempo, parei de perguntar. Senti uma dor conhecida no peito. Eles não só me traíram. Eles também usaram ele. Um homem gentil, que sempre confiou. Estendi minha mão por cima da mesa e segurei a dele. Então a gente para de pedir, falei. E começa a proteger o que ainda resta. Ele balançou a cabeça, devagar, com firmeza. Abri um envelope pardo. Coloquei a primeira página dos extratos bancários na mesa da cozinha. Eu não liguei para eles. Nem quando vi a transferência estranha para a corretora. Nem quando percebi que o vovô estava sem os remédios há 5 dias. Nem quando achei o aviso do cheque especial escondido debaixo de um cupom de restaurante. Não fazia sentido ligar. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Contavam que eu fosse aceitar, suspirar e limpar tudo, como sempre. Mas em vez disso, abri uma nova pasta no computador. Chamei de controle de danos. Registrei cada gasto, cada transferência, cada recibo. Tirei foto da geladeira, do pão com mofo, dos avisos finais. Fotografei o aviso da farmácia, as contas da casa e até o papel da receita, ainda grudado na sacolinha que a Lyric nunca abriu. Tirei print de mensagens da minha mãe. Coisas como: estamos todos juntos nessa. É. Você é tão responsável. Isso inspira. Coloquei tudo na mesma pasta. Quando terminei, mandei um e-mail para Raquel. Ela respondeu em 1 hora. Ela sempre teve um sexto sentido para saber quando eu não estava bem. Na faculdade, era a única que percebia quando eu emagreci uns 4 ou 5 quilos na época das provas, ou quando eu pulava o jantar 3 noites seguidas. Hoje em dia, ela trabalha como advogada de empresa lá em Seattle, mas ainda responde minhas mensagens como se a gente ainda morasse juntas naquele apé apertado fora do campus, comendo burrito de micro-ondas e falando sobre casos jurídicos. Contei tudo para ela. Ela não perdeu tempo com sinto muito. Só disse: você precisa pegar uma procuração do seu avô agora. Ela me mandou os papéis. Imprimi tudo na biblioteca do fim da rua e levei para casa dentro de um envelope de plástico. O vovô leu linha por linha com calma. Não fez pergunta nenhuma. Só olhou para mim, balançou a cabeça devagar e assinou. Eu devia ter feito isso faz 1 ano, ele disse, colocando a mão em cima da minha. A gente foi autenticar na farmácia naquela tarde. Perguntei pro atendente se os remédios dele estavam prontos. Não estavam. O plano de saúde não liberou. Disseram que alguém tinha tentado pegar com um documento falso. Não perguntei quem foi. Naquela noite, depois que o vovô dormiu, sentei na mesa da cozinha e fiz uma lista. Cancelar o acesso conjunto ao banco. Abrir contas novas. Anotar tudo que foi perdido. Cortar contato, pelo menos até a gente ter controle da situação. Abri o Instagram. Eles tinham sido marcados numa foto. Minha mãe com um vestido florido e um drink na mão. Meu pai de óculos escuros, toalha de hotel no pescoço. Legenda: passeio de barco ao pôr do sol com meu amor. Merecido. Paraíso em Hatch. Os comentários estavam cheios de corações, elogios. Todo mundo dizendo como eles estavam lindos e felizes. Eu não comentei. Não mandei mensagem. Só tirei print e salvei com o nome. Férias pagas com dinheiro roubado. No dia seguinte, fechei a conta onde eu tinha guardado o dinheiro pro meu empréstimo da faculdade. Redirecionei o pagamento da aposentadoria do vovô para um banco novo. Tranquei a caixa de correio. Coloquei senha em todos os sites de conta de luz, água e médicos. Quando o farmacêutico ligou de novo, confirmei minha identidade e pedi para barrar qualquer outra pessoa que tentasse mexer no cadastro do vovô. Não gritei. Não mandei mensagem dramática. Eu só fiz o que era preciso. Tornei impossível eles colocarem a mão em mais alguma coisa. Depois que desliguei o telefone, enchi um copo d'água, olhei para as pastas todas organizadas na mesa e senti algo que não sentia fazia dias.
controle. E eu sabia. Quando eles voltassem, não iam encontrar a mesma casa de antes. 3 dias depois, apareceu o nome do meu pai no celular. Deixei tocar até cair. Ele ligou de novo. Mais uma. E outra. Na quarta vez, atendi. Não porque eu queria ouvir ele, mas porque queria medir o desespero na voz dele. Mera, ele disse, ofegante. Graças a Deus. A gente precisa conversar. Eu não disse nada. Só fiquei esperando. Deu para ouvir o som do telefone dele chiando. Depois, ele soltou o ar bem forte. O mercado caiu. A gente não esperava por isso. Olha, é complicado. A gente só precisa passar por essa semana. Vamos resolver tudo. Eu prometo. Ficou um silêncio. Dava para ouvir um barulho fraco de ondas ou talvez de uma fonte. Imaginei ele ligando da varanda de um hotel em Maui, ainda de sunga, queimado de sol, meio tonto. Perdi quase tudo que ele falou, o som do fundo sumiu. Olhei para a pasta do banco do vovô ali na mesa da cozinha. Eu tinha acabado de terminar de organizar tudo em pastas com etiquetas. Dinheiro guardado para moradia médica, tudo certo, tudo protegido. Só preciso pegar emprestado o suficiente para ajeitar as coisas, ele disse. A gente vai te pagar de volta, claro. É só por um tempo. Eu não respondi. Meera, você tá aí? Me levantei e fui até a janela da frente. Tava chovendo. A rua tava vazia, só a lixeira do vizinho caída por causa do vento. Você sabia que aquele dinheiro não era seu? Eu disse, enfim. Ele se enrolou. A gente tava investindo no nosso futuro. No seu também. Não foi por egoísmo. A gente achou que ia ajudar todo mundo. Você achou que eu não ia perceber, corrigi. Veio outro silêncio. Olha, não dá para discutir agora. Só preciso que você me envie uma coisa, por favor. Desliguei. Naquela noite, depois que o vovô foi dormir, imprimi um aviso no meu notebook e coloquei dentro de um envelope pardo. Dirigi até o outro lado da cidade e colei o aviso na porta da casa deles. Acesso cancelado. Retiradas não autorizadas registradas. Reembolso exigido. Veja os termos em anexo. Lá dentro, coloquei cópias dos extratos bancários, a declaração da procuração legal, e uma carta com um plano de pagamento com valor fixo por mês. Com juros. Zero tolerância para atraso. Eu sabia que eles não iam gostar. Esse era o objetivo. Não esperei para ver se a câmera da varanda ia me pegar. Não queria briga. Só queria deixar tudo registrado. Eles transformaram isso em um assunto de dinheiro. Então eu também ia tratar como dinheiro, direto, frio, calculado. Na manhã seguinte, minha mãe mandou mensagem. Do que se trata isso? Precisamos conversar. Eu não respondi. Eles podiam ter conversado quando limparam minha conta. Quando deixaram o vovô sem comida. Quando escolheram ações em vez da família. Passei o dia marcando uma consulta domiciliar com o novo médico do vovô. E confirmando a vaga dele num centro de cuidados assistidos, perto do meu AP em Portland. A gente fez o tour virtual pelo celular. No fim, ele disse baixinho. Parece tranquilo. E juntou as mãos, concordando com a cabeça. Naquela noite, sentei com ele na sala. Ele me contou como conheceu a vovó num restaurante, depois que ela saiu do plantão como enfermeira. Ele disse que ela nunca levantava a voz, mas também nunca deixava barato. Você me lembra ela, ele falou, com a voz meio rouca. Eu sorri, mas não respondi. Tava concentrada no que vinha pela frente. Porque eles iam voltar para casa dali a 2 dias. Pela primeira vez na minha vida, eu não senti medo do que ia acontecer quando eles entrassem pela porta. Eles chegaram 2 horas mais cedo do que o combinado. A caminhonete do meu pai entrou na garagem primeiro, depois o carro da minha mãe. Nada de malas, nada de sorriso, só um clima pesado vindo deles, como se fosse calor. Abri a porta antes que batessem. Minha mãe passou direto por mim, sem falar nada.
Meu pai veio logo atrás, com o queixo travado. Que diabos é isso? Ele perguntou, segurando o envelope que deixei na porta como se fosse veneno. Minha mãe jogou a bolsa no sofá. Você nos humilhou. Os vizinhos viram. Por que não esperou a gente voltar? Eu esperei por anos, falei baixinho. Não se ache. Meu pai gritou. A gente estava tentando te ajudar. Aquele dinheiro não foi roubado. Foi só redirecionado. Você vai receber de volta. Não, eu respondi. Não vou. E mesmo se fosse receber, não é esse o ponto. Vovô apareceu no corredor, andando devagar com a bengala. No começo, ele não falou nada. Só ficou ali parado, olhando pra gente como um juiz esperando todo mundo se calar. Minha mãe falou com ele. Você tá sendo manipulado. Ela tá enchendo a sua cabeça. Você sempre aceitou tudo que o vovô disse, cortou ele, com a voz calma, mas firme. Agora ela só tá dando nome pras coisas. A sala ficou em silêncio. Minha mãe piscou, meio sem entender. Ela disse: a gente fez o que precisava para proteger a família. A gente tava sob pressão. Vocês foram irresponsáveis, eu disse. E fizeram disso um problema que todo mundo teve que resolver depois. A voz da minha mãe falhou. Como você pode ser tão fria depois de tudo que a gente fez por você? Olhei para ela. De verdade. Foi quando percebi que, na cabeça dela, manipular, controlar e esvaziar nossas contas era uma forma de amor. Isso não é vingança, eu disse. É responsabilidade. Aquela que vocês nunca ensinaram pra gente. Meu pai abriu a boca para falar de novo, mas vovô levantou a mão. Chega, ele disse. Depois disso, ninguém falou mais nada. Eles ficaram ali na sala parecendo visitas numa casa que não era deles. E, pela primeira vez, a casa parecia minha. Olhei pro vovô. Depois olhei pros papéis organizados na mesa ao meu lado. A gente estava pronto. 2 semanas depois, o vovô se mudou para casa nova. Os funcionários do Oak Heaven já sabiam o nome dele quando a gente chegou. O quarto dele tinha bastante luz, uma poltrona perto da janela, espaço para coleção de palavras cruzadas, e a foto da vovó que ele ainda guardava do lado da cama. Eu visitava ele dia sim, dia não. Às vezes levava compras. Às vezes só ia sentar e ouvir. Ele disse que não sentia falta da casa, só dos momentos de silêncio. Meus pais não ligaram. Ele nunca procurou saber de nada. Ouvi dizer que colocaram a casa à venda 1 mês depois. No anúncio dizia: boa estrutura, mas precisa de reformas. Eu concordava. Comecei a juntar dinheiro de novo. Fazia transferências pequenas, só para uma conta no meu nome, que só eu podia mexer. Algumas noites, eu fazia turno extra no trabalho. Outras vezes, sentava no chão do meu AP, cheio de papéis em volta, planejando uma vida que finalmente seria só minha. Um dia de manhã, indo pro trabalho, passei em frente à casa antiga. Tinha uma placa de vende-se torta no jardim. As janelas estavam vazias. A varanda ainda estava quebrada, aquela que meu pai sempre dizia que ia consertar. Não parei, nem diminui o passo. Mas eu sorri. Algumas casas nunca foram um lar. E algumas famílias só servem para mostrar o que você não quer ser.